Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo. E se eu te dissesse que existe um mercado, né, onde até a política e o futuro do Bitcoin, eles viram apostas, e que quem acerta lucra como se tivesse uma bola de cristal, o que você me diria aí do outro lado? Então, hoje eu vou te mostrar o aplicativo que pode transformar qualquer investidor em um verdadeiro mago das previsões em cripto. Então, chega já deixando aquele like, compartilha com aquele teu amigo que também precisa ver esse vídeo, e se tu não é inscrito, faz favor de se inscrever aí no canal, né? Que toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com vídeo novo. Então, se tu quer se manter sempre atualizado de tudo que está acontecendo no mercado cripto, análise de criptomoedas, análise macro, análise de ciclos, tudo que tu puder imaginar sobre cripto e Web3, pode ter certeza que tu vai encontrar aqui nesse perfil, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui para dentro da minha tela e vamos conhecer qual que é, então, esse protocolo que é o mago das previsões em criptomoedas. Esse aplicativo que a gente comentou aqui é o Polymarket, né? Então ele virou aí de uma febre eleitoral, né? Por causa das eleições americanas lá, foi quando ele teve um grande boom aí no mercado, né? Onde praticamente todo mundo que mexia com cripto ficou sabendo dele, né? Começou a acompanhar justamente por causa, né, das eleições americanas. Então ele virou, né? Ele saiu aí de uma febre eleitoral para, né, a revolução do DeFi, em apostas, previsões, né? E tudo que a gente encontra, né, de previsões em cripto em um só lugar, né? Então qualquer coisa aí, né, que você imaginar, a gente consegue encontrar hoje lá dentro da Polymarket, né? A gente vai encontrar mercados preditivos sobre quando que a guerra vai acabar, se o Donald Trump vai conseguir, né, acabar o mandato dele agora na presidência dos Estados Unidos, se a Solana vai flopar o Ethereum, se não vai, se Bitcoin vai bater 150 mil até o final desse ano, se não vai. Então tudo isso a gente vai ver depois lá na plataforma da Polymarket, né? A gente vai acessar ali, vai dar uma olhadinha juntos para mostrar para vocês como é que funciona lá, tá certo? Então, o que é, afinal de contas, essa tal de Polymarket? Então, a Polymarket, né, ela é uma plataforma descentralizada de mercado de previsões, como se fosse aí as famosas apostas, né? Então, ela é baseada na rede Polygon, né? E a gente usa lá, né, para fazer essas apostas, o SDC. Então, você aposta em resultados de eventos reais, por exemplo, política, esportes, economia, qualquer coisa aí que você imaginar sobre cripto, sobre economia, sobre esportes, sobre basicamente qualquer coisa que acontece no mundo, provavelmente vai ter um mercado preditivo lá dentro da Polymarket sobre esse assunto. Então, como é que funciona na prática, né? Cada evento, ele tem dois ou mais resultados, né? Geralmente vai ser sim ou não. Por exemplo, Bitcoin vai bater 150 mil dólares até 31 de dezembro. Sim ou não. Então, você vai apostar, né? Ou no sim ou no não. E esse mercado, ele vai ali, né, se balanceando, vamos dizer assim, né, conforme as notícias e as coisas que vão acontecendo com o passar do tempo. Então, você compra, né, ações que representam uma probabilidade. Então, você vai ter ali sempre, né, uma probabilidade a seu favor. Não vai ser sempre 50-50, por quê? Porque tem eventos, né, que ele tem uma probabilidade maior de acontecer e eventos que tem uma probabilidade menor. Então, isso a gente vai ver depois lá no site como é que funciona, né? Vai ter sempre esse percentual. Você vai comprar, por exemplo, Bitcoin vai bater 150 mil dólares até o final do ano. Vai ter uma probabilidade X contra uma probabilidade Y. Você vai escolher o que você acha e vai comprar aquela probabilidade. Caso, né, aquilo que você apostou ali começar a realmente acontecer, aquele percentual, né, de probabilidade de acontecer, ele vai aumentar, automaticamente você vai começar a ter lucro aí na sua posição, né? Então, a soma, né, dos valores sempre dá $1. Ou geralmente deveria dar, né? Porque a gente vai ver que tem possibilidade de arbitragem, porque muitas vezes os valores eles ficam diferentes e essa soma das probabilidades ela não bate ali o 100%. Então muitas vezes abre uma margem para a gente poder arbitrar essa diferença que está tendo ali, né, de probabilidade, fazendo com que a gente lucre da mesma forma. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui na apresentação de slides como é que a gente faz isso também. Seguindo então, a febre das eleições americanas, né? Como a gente comentou lá no início do vídeo, em 2024, a Polymarket ela previu corretamente o cenário das eleições nos Estados Unidos. Então ela superou até pesquisas tradicionais, né? Aquelas pesquisas como, por exemplo, a gente conhece aqui no Brasil, da Datafolha, por exemplo. Lá nos Estados Unidos eles tinham algumas dessas pesquisas conceituadas, né? Que eram assim também. E o Polymarket ele foi aqui contra basicamente todas essas pesquisas que estavam dando que, no caso, a Kamala Harris, né, que era quem estava concorrendo com o Donald Trump, ela tinha uma probabilidade maior de vencer, quando, na verdade, aqui no Polymarket, né, o laranjão aí, né, Donald Trump, ele já estava com uma probabilidade maior de vencer, contrariando totalmente, né, as pesquisas aí feitas por empresas terceirizadas, vamos dizer assim, né, contratadas pelo governo para fazer essa pesquisa. Então, explodiu, né, em volume e mídia, né, justamente aqui em 2024, justamente por causa das eleições. Então a gente vê o quão poderosa é, né, uma ferramenta dessas de mercado preditivo, que ela pode muitas vezes nos mostrar a realidade muito mais, né, assertiva do que, por exemplo, uma pesquisa, né, de uma empresa conceituada de pesquisas, como foi no caso aqui dos Estados Unidos nessa época eleitoral. De hype, a protagonista cripto, ela cresceu, né, além das eleições e agora é usado globalmente, né, para prever dados de inflação,
taxa de juros, vitórias esportivas, lançamento de tokens e acontecimentos globais gerais. Então ela saiu, né, dessa, vamos dizer assim, casa de aposta tradicional que previa só, né, uma eleição para um grande, né, mercado aí de vários acontecimentos, como inflação, né, taxa de juros americana, questão de vitórias esportivas, qual time que vai ganhar e tal, né? Ele é um pouquinho diferente do que a gente conhece, por exemplo, das casas de aposta, né, que tem mais opções de apostas, mas aqui, por exemplo, na vitória esportiva ele vai ter, tal time vai ganhar, tal time vai perder, ou vai ser empate. Então, tu vai poder escolher entre uma dessas três opções, por exemplo. Tem a questão do lançamento de tokens também, tal token vai lançar, quanto é que vocês acham que vai sair, né, o preço daquele token quando for lançado. Então, tudo, né, a gente consegue encontrar ali dentro dessa ferramenta da Polymarket. E como é que funciona então a questão da arbitragem que a gente comentou anteriormente, né? Como que a gente ganha dinheiro real com essa arbitragem que muitas vezes aparece pra gente ali dentro, né, do próprio aplicativo da Polymarket. Então, às vezes, né, os preços dos yes, que no caso seria sim, né, e no, não, eles não somam $1, como deveriam, conforme a gente explicou anteriormente. Por exemplo, a gente tem lá, né, um evento lá, né, um mercado preditivo, que ele está com um sim a 47 centavos, por exemplo, né, 47% de chance de acontecer e 49% de chance de não acontecer. Estão vendo aqui que tem uma diferença, né, de 4 centavos ou 4% aqui, entre essa soma aqui dos 96% para os 100% que seria, né, o valor total, ou aqui, né, cotando em cents de dólar, 47 mais 49 aqui, né, que dariam os 96 centavos para fechar o $1, que seria o que deveria ser. Então, o que você faz quando você vê por acaso algo assim lá? Você pega e compra os dois resultados. Por quê? Porque independente do que acontecer, você vai lucrar. Por quê? Porque tem essa diferença aqui dos 4%, né, dos 4 centavos aqui. Então, independente qual seja o ganhador, seja sim ou seja não, você vai ganhar da mesma forma porque vai ganhar aqueles 4% que tem de diferença aqui, né, dos 100%. Então, né, alguns usuários, inclusive, né, já tem relatos aí no X de que já conseguiram lucrar mais de $40 mil só fazendo esse tipo de arbitragem lá dentro da plataforma. Óbvio, a gente sempre tem que, né, consultar a liquidez daquele mercado preditivo para que a gente não coloque um valor muito alto ali e depois não consiga sacar porque o mercado preditivo ele não tem a liquidez suficiente para fazer com que a gente consiga sair daquilo ali, né? Então, é sempre um ponto interessante de se olhar para ver se vai ter liquidez para aquele valor que a gente está querendo colocar ali dentro daquele mercado preditivo, certo? Seguindo, então, Polymarket e regulação. Então, ela retornou, né, aos Estados Unidos agora em 2025, após adquirir esse certificado da QSEX, né? Então, ela foi autorizada pela CFTC, né, para operar legalmente também lá nos Estados Unidos e então ela agora, né, ela passa a ter uma maior segurança para usuários e legitimidade no mercado, né? Justamente por toda essa questão, né, do Donald Trump também querer fazer com que cripto seja mais regulado, né, seja um mercado mais aberto lá nos Estados Unidos. Então, ele anda facilitando bastante a vida dos projetos cripto em geral. Então, e o token do Polymarket, né? A gente fala sempre que a gente fala de algum projeto cripto, a gente fala, tá, e o token desse projeto? Aonde que tá? Ele serve para alguma coisa? Já existe? Ainda não existe? Como é que funciona isso? Então, o token da Polymarket, ele ainda não existe. Então, a Polymarket, ela ainda não tem um token. Então, o que acontece? Quando alguma plataforma dessas, né, ela é muito utilizada e ela ainda não tem um token, a gente cogita que possa ter algum airdrop aí futuramente. Por quê? Porque a questão de fazer um airdrop, né, para o projeto é garantir liquidez para esse projeto, né? Por que que tu não vai imprimir uma moeda para que as pessoas comprem essa moeda e te deem ali um dinheiro que antes não existia, né? Se tu tem a opção de fazer isso, se tu pode fazer isso. Então, é muito difícil algum projeto cripto, né, principalmente os que estão dando certo, eles não fazerem um airdrop. Por quê? Porque isso capitaliza o projeto deles, né? Aumenta a capitalização do projeto, faz com que o projeto tenha mais dinheiro, né? Agregue mais usuários também que vão estar ali muitas vezes caçando esse airdrop, né? Então, há até mercados, né, no próprio Polymarket, apostando se o token ele será lançado, por exemplo, até o final do ano. Então, o que a gente pode fazer aqui para, né, a gente ficar de olho nesse possível airdrop? A gente pode utilizar a plataforma ali, né? Se a gente gosta de fazer algum tipo de aposta, alguma coisa assim, ou até essa própria arbitragem aqui, como a gente comentou nos slides anteriores, né? Encontrar onde tem essas arbitragens possíveis, para a gente poder ir lá fazer essa arbitragem, né? Utilizar a plataforma, ganhar um dinheirinho ali com a arbitragem e ainda, quem sabe, ali nos próximos meses, né? Poder ter o airdrop aqui da plataforma, porque é bem provável, né? Que o protocolo ele queira lançar um token e aí, com certeza, eles vão, né? Beneficiar essas pessoas que utilizaram esse protocolo antes dela ter um token, né? Quem utilizou, quem foi ali, né, os early adopters daquele projeto, e esse pessoal geralmente ganha um percentual dos tokens do projeto quando lança, né? Então, é um bom motivo aí para a gente poder utilizar também, quem sabe caçar esse airdrop futuro aí que possa vir depois.
Então, seguindo, como é que a gente pode, então, aproveitar esse mercado preditivo, né? Como é que a gente aproveita o Polymarket hoje, né? Então, a gente pode estudar os mercados e probabilidades, né? Caso seja algo do nosso interesse aí, participar, né, de apostas com fundamentos reais, então coisas, né, que realmente fazem sentido, que fazem algum... que tem alguma relevância de verdade, né? Não, só coisas fúteis aí que não fazem sentido nenhum. Como eu falei, né, procurar as oportunidades de arbitragem, para que assim a gente consiga ganhar um dinheirinho ali, né, só com esse erro de arbitragem que está existindo ali naquele mercado, e ficar de olho, né, nas atividades que podem render um airdrop. Então a gente já utilizando agora esse projeto, né, já começando no início, antes dele lançar um token, a gente ainda pode se beneficiar e ali na frente está ganhando tokens, né, desse projeto, por ter sido, né, pessoas que utilizaram o projeto quando ele estava no início, como ele está agora, né. Então, quais são os riscos aí e controvérsias que podem estar aí por trás do projeto, né? Como eu sempre faço aqui em todos os vídeos que eu trago, né? É uma coisa minha de praxe, eu sempre coloco aqui que tipo de risco que aquele projeto tem, o que, que a gente pode ficar de olho ali, né? O que se fala, né, nas redes sociais sobre aquilo, então aqui não seria diferente, né? Então, os riscos e controvérsias aqui do protocolo da Polymarket, né? Teve algumas acusações de manipulação já, né? Isso aqui é uma coisa bem comum, vamos dizer assim, do mercado cripto, né? Essa coisa de manipulação e tudo mais. Houve até uma investigação do FBI, né? Após as eleições, justamente por essa questão, né, que a gente comentou lá no início, que as principais as principais empresas ali, né, que fazem esse tipo de pesquisa de eleições, como eles estavam fazendo, elas foram totalmente contrárias ao Polymarket, e na verdade quem acabou acertando em cheio foi a própria Polymarket, né? E outra coisa é a volatilidade alta, né? E o risco aí de liquidez em certos mercados. Como eu comentei para vocês também anteriormente, né? Uma coisa que a gente sempre tem que ficar de olho é na liquidez que tem naquele mercado preditivo, porque para saber, né, quanto dinheiro que a gente pode estar colocando ali dentro para que a gente consiga sair depois tranquilamente, sem ficar preso ali dentro daquele mercado, né, sem ter liquidez de saída depois, certo? Então, qual é o futuro aí que a gente pode imaginar para o protocolo, né, para o aplicativo da Polymarket? Então, cada vez mais, né, ele está sendo usado como o Google das probabilidades. Como eu falei, né, ele está sendo usado para isso justamente porque muitas vezes ele tem uma assertividade muito maior do que empresas especializadas nesse tipo de pesquisa, né, de predição. Então, aqui são usuários reais que estão lá dentro do protocolo apostando. Então, isso nos dá até uma segurança maior de como as coisas vão, né, caminhar. Por quê? Porque são pessoas que estão colocando seu próprio dinheiro em risco, apostando em alguma probabilidade de algo acontecer ou não. Então, né, isso traz mais clareza para nós, porque não é uma empresa que está dizendo que alguma coisa pode acontecer ou não. São pessoas reais colocando o seu dinheiro suado ali, né, apostando em que algo possa vir a acontecer ou não. Então, isso nos dá uma clareza maior, né, quanto a essas predições. Por quê? Justamente porque são pessoas reais que estão por trás disso, não são empresas, não tem como, né, fazer essa manipulação de dados como seria mais fácil, por exemplo, manipular uma empresa dessas de pesquisa, né? Então, isso pode impactar, né, em decisões políticas, econômicas e de investimento. Por quê? Porque muita gente hoje, né, utiliza a própria Polymarket para tentar prever esses movimentos de mercado. Por exemplo, corte de juros. Quanto é que está lá o mercado preditivo de corte de juros na Polymarket? Ah, está 90% para que ocorra e 10% para que não. Então, a chance de que ocorra é muito grande, né? Até porque muita gente está colocando dinheiro ali, né? E todo mundo está confiante que isso vai acontecer. Então, ela serve também, né, como uma ferramenta de inteligência do mercado. Por quê? Porque, como a gente falou, são pessoas reais colocando dinheiro real, né, para tentar acertar as movimentações de mercado. E isso é muito mais, né, relevante, na minha opinião, do que, por exemplo, a gente confiar em dados de empresas que podem maquiar esses dados de alguma maneira para favorecer alguém ou não, né? Então, o jogo virou. E agora é você aí do outro lado, sou eu, né? Diversas pessoas espalhadas pelo mundo, quem prevê o futuro. Então, use o Polymarket com sabedoria, fique atento aí ao airdrop, né? E curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui com quem aí também aposta no futuro, tá certo? Então, agora a gente vai cair lá para dentro do site da Polymarket e a gente vai dar uma olhadinha ali para ver como é que funciona, para mostrar para quem ainda não conhece, né, como funcionam os mercados de predição ali dentro e como é que funciona essa questão das probabilidades da compra, venda ali, né, da probabilidade de algo acontecer ou não, tá certo? Então, galera, aqui estamos na tela principal aí, né, do Polymarket. Então, a gente pode ver aqui, né, todos os assuntos que a gente tem aqui em cima, né, na aba principal. Então, a gente vai ter tudo definido aqui em cima, né, nesses separados por assuntos. Então, a gente tem aqui, né, os trendings, que são, né, os mais falados do momento. A gente tem breaking aqui, né, que são as notícias. Aí a gente tem política, esportes, né, cripto, geopolítica, pá, geopolítica aqui, tech, cultural, cultura, né, mundo, economia, assuntos sobre Trump, eleições, né, e
assim sucessivamente, né? Então aqui a gente está na aba dos trends, né? Que são o quê? São os principais mercados desse momento. Então, o principal aqui, né, é sobre o Fed, né, e a decisão agora do dia 17 de setembro, né, daqui a basicamente uma semana aí, né, quarta-feira da semana que vem, que é o quê? É quantos pontos o Fed vai cortar na taxa de juros. Então aqui o pessoal tá apostando, né? O pessoal tá apostando aqui em 50 pontos base, né? 11% tá dizendo que pode acontecer um corte de 50 pontos base e 86% aqui tá dizendo que pode acontecer o corte de 25 pontos base, né? Então é basicamente assim que tá definida aqui, né, a questão da decisão do Fed. Aí aqui a gente tem New York City Mayoral Election, né? Quem é que vai ser eleito e tal nas eleições. Aí a gente tem aqui quem vai ser o campeão do Super Bowl, né? Buffalo ou Baltimore. Então, aqui vai ter, quando a gente abre, né, vai ter a lista de todos, né, os times, enfim, né, cada um com o seu percentual. Então você vem aqui, eu acho que esse Buffalo aqui vai ser o campeão do Super Bowl. Então vou vir aqui, vou comprar essa probabilidade de 14% aqui, né, de que o Buffalo ele seja campeão. Se o Buffalo ele começar a ganhar alguns jogos, né, for dando a cara aí que ele, por exemplo, possa chegar no final, na final, né, esse percentual ele vai aumentando aqui e já vai deixando você cada vez mais no lucro. Então, eu tô vendo que o Buffalo ele vai poder chegar na final, mas eu não quero correr o risco de na final ele perder e eu perder meu dinheiro. Tu pode vir antes da final aqui, né, vender, no caso aqui, né, o teu percentual que vai estar muito maior de 14%, e aí sair fora e sair com o teu dinheiro, né? Então é basicamente assim que funciona aqui, né, a própria Polymarket, né? Então a gente tem mercado para tudo aqui, né? Ó, Brasil e Estados Unidos versus Venezuela, vai ter, né, um engajamento militar, até que data e tudo mais, né? Então é assim basicamente que funciona. E aí, você pode ver aqui, ó, por exemplo, aqui é quando a gente tem, né, uma opção que tem, por exemplo, só duas alternativas, né? Então, por exemplo, essa aqui, né, o Will Trump release more Epstein files em 2025? A chance aqui hoje está em 43%. A gente tem 49 mil dólares aqui de volume, né? Vamos abrir aqui só para a gente ver como é que funciona. Então, ó, a gente pode ver aqui, né, que 43% de chance, né, de acontecer isso, de ser revelado aqui, né, os arquivos de Epstein do Trump, né, que falam do Trump agora em 2025. Então, se eu quiser comprar aqui, ó, eu compro por 44 dólares aqui, né? E se eu quiser comprar o não, eu vou pagar 58. Então, é basicamente assim que funciona. Só que vocês estão vendo que aqui não está batendo, né, o 100 que deveria bater. Por quê? Porque deveria ser 42 aqui para bater, certo? Então a gente já tem uma diferença aqui, né? Em vez de ser 58 e 42 para fechar o 100, a gente tem a mais aqui, né? Tem, no caso aqui, a soma seria 102 ao invés do 100, né? Então é assim que a gente fala lá para vocês da questão da arbitragem, mas essa arbitragem ela precisa ser para menos, né? Não para mais, como tá nesse caso aqui, tá certo? Então basicamente é assim que funciona aqui, né? Ó, que nem eu dei o exemplo para vocês lá, né, do Bitcoin, ó. Qual vai ser o preço do Bitcoin em setembro, né? Então aqui, ó, a gente tem a maior probabilidade aqui, né, de que o preço, por exemplo, ele seja de 116 mil, né? Então a maioria do pessoal aqui, ó, tem 425.930 dólares de volume aqui, né, nessa probabilidade. Então se você acha que o preço ele vai ser diferente, né, de 116 mil a 120, que é nessa faixa de preço de 4 mil dólares aqui, você pode vir aqui e comprar, né, como se estivesse vendendo essa probabilidade. Então, eu acho que vai ser menos, ou eu acho que vai ser mais. Então, venho aqui e compro essa probabilidade. Então, é assim basicamente que funciona, né, que nem aqui, 116 mais, né, até 120. Então, ele vai ficar nessa faixa de 4 mil dólares aqui de diferença. Aqui, de 120 a 125, vai ficar nessa faixa de preço aqui. Se for menos, você ganha. Se for mais, né, você ganha até 125. Passou de 125, você perde. É assim, basicamente, que funciona aqui os mercados de predição, então, né, da própria Polymarket. Bem tranquilo, bem fácil, né, de entender. Então, basicamente é assim que as coisas funcionam, né? Que a gente tem o mercado, por exemplo, né, do Trump sair de presidente agora em 2025, né? Ele sair. Aqui também a gente está com uma alteração, ó, novamente para cima, né? O Yes aqui está pagando 8, enquanto não 93, né? Então aqui está dando mais uma vez, né, um dólar a mais aí no caso, né? 1% a mais, porque 93 mais 8 dá 101, né? Então teria que ser 100 aqui em vez de 101. Então é assim que a gente tenta encontrar arbitragens, né? Mas para baixo, em vez de para cima, certo? Então, sobre a Polymarket, galera, seria mais ou menos isso, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais aí do protocolo, como ele funciona, como eu vejo que talvez ele seja um protocolo interessante, né? Pra gente ficar de olho aí, quem sabe num airdrop, né? Poder utilizar de alguma forma aí arbitrando alguma coisa, talvez pra, né, tentar depois ganhar esse airdrop ainda e ganhar um dinheirinho fazendo essa arbitragem aí quando possível também, né? Então, deixa aqui para mim nos comentários se tu já conhecia esse protocolo, não conhecia, se tu vai passar a estudar agora, começar a entender um pouquinho mais de como funciona, se tu curte fazer esse tipo de aposta preditiva, né? Se é uma coisa que tu gosta aí do outro lado ou não. Deixa aqui para mim nos comentários, quero saber a tua opinião também sobre tudo isso. E lembrando, né? Se tu não deixou o likezinho ainda, lembra?
deixa só o likezinho aqui para poder ajudar a gente, né? Fazer com que esse vídeo possa chegar no maior número de pessoas possíveis aí. E compartilha com aquele teu amigo que também gosta desse tipo de assunto de cripto, né? E aquela velha máxima, se tu não é inscrito, toca o sininho aí também, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa aqui com vídeo novo. Então se tu quer ser notificado sempre que a gente sair com conteúdo bacana, que nem esse aqui, novo aqui no nosso canal, ativa o sininho que daí a mensagem aí vai para ti, né, a notificação do nosso vídeo novo assim que ele sair, tá certo? Então por hoje eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.